Esses dias, uma amiga minha me questionou, estava assistindo um vídeo que eu coloquei no YouTube, e ela me perguntou o que é consciência. Uma pergunta interessante. Ela tem duas características. A pergunta, não a consciência. Uma delas diz respeito à questão da mente. Para a mente, entender a consciência e aceitar a consciência em decorrência disso é algo muito complicado. Eu falo disso há muito tempo para muitas pessoas e encontro as mais variadas existências possíveis. Desde as pessoas que simplesmente negam, até as pessoas que não entendem, as pessoas que se recusam, as pessoas que não querem conversar sobre isso, que não querem ver isso, ou que têm ideias mirabolantes e diferentes sobre isso, e que não aceitam questionar as ideias. E na hora que a gente para de questionar as nossas próprias ideias, nós temos um grande problema. Então essa é uma das características da consciência. O ego precisa de um bom desenvolvimento, a mente precisa de um bom desenvolvimento para poder entender a consciência. Então, dificilmente a maioria das pessoas consegue explicar. A ciência não consegue explicar a consciência e a maioria dos cientistas nega veementemente a existência de consciência. Não tem como medir, não tem como comparar, não tem como comprovar, não existe. Simples. Por outro lado, a consciência é algo tão simples, tão tranquilo de se perceber, de se compreender, que a gente, quando pensa sobre esse lado, a gente fica pensando, por que eu não olhei sobre esse aspecto antes? Por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não ponderei a respeito disso? O que é a consciência? A consciência somos nós. E é simples isso. Não tem assim grandes... A mente tenta, mas não consegue complicar muito. Ou às vezes consegue complicar, Mas a consciência é esse conjunto de energias que formam o eu. Não é apenas esse eu limitado com o qual nós estamos conversando agora, nós estamos trocando ideias. Ele é um conjunto muito amplo. E ele não existe apenas nessa realidade. Ele existe em realidades paralelas. A consciência é algo tão grandioso que ela consegue operar diversos eus ao mesmo tempo. No mesmo espaço-tempo que nós estamos agora, mundos paralelos. E mais, ela consegue operar também múltiplas encarnações ou múltiplas personalidades nossas ao mesmo tempo. E limitando a esta existência aqui nesse momento, a consciência consegue operar esse corpo físico, corpo emocional, corpo mental, corpo espiritual e mais alguns outros corpos aí, Alguns dizem que são 7, outros dizem que são 49. Depende da mente, conseguir complicar um pouquinho mais, um pouco menos. Mas a consciência opera todos eles ao mesmo tempo. Então a consciência é tudo isso. Eu sou a expressão da minha consciência agora. Eu sou a minha consciência agora. Mesmo que eu não tenha a capacidade com esse corpo, ser limitado e não ter tantas habilidades assim, ainda assim eu sou a consciência. Eu sou uma expressão dela. Um fato interessante da consciência que vocês podem perceber são aqueles momentos que a gente desliga. Perigoso é desligar quando está dirigindo. Isso acontece de vez em quando. A gente está fazendo alguma coisa, está conversando, está dirigindo, está andando, alguma coisa assim, e desligamos. O que houve nesse momento? A consciência parou de focar a atenção toda dela nesse corpo, nesse veículo físico, e focou em outro corpo. Nesse momento a gente pode simplesmente apagar, não lembrar de nada, absolutamente nada, ou a gente pode ter pequenos flashes, pequenas intuições, pequenas imagens surgindo na mente, pipocando, que são reflexos dessa atenção que a consciência levou para outro ponto. Quando a gente volta, às vezes a gente fica surpreso, a gente perde realmente um pouco a conexão, perde a ideia do que está fazendo, do que está falando,
ou a gente volta naturalmente e continua fazendo. Né? Ocorre constantemente. A gente não percebe. A gente segue. Né? O foco volta para o físico e segue. Comece a perceber. Comece a observar esses momentos que acontecem com você. Perceba a frequência. Perceba o que vem durante eles. São momentos que a consciência simplesmente desliga totalmente desse corpo aqui e faz outra coisa. Mas o corpo continua autônomo, continua fazendo, executando. Né? Eu usei o exemplo do dirigir porque ele é marcante. Assim. Eu já tive situações de dirigir um longo período de tempo em que simplesmente eu não tenho a menor consciência do que aconteceu. Eu sei que o meu corpo conduziu o veículo, fez curvas, parou, reduziu, coisa e tal, e tudo tranquilo. Tudo sob controle da consciência, mas sem o foco total. Enquanto isso, a consciência focava outro aspecto do meu ser, que era mais interessante, que era mais útil naquele momento. Isso, é claro, é diferente de um problema psicológico, de um problema mental da pessoa, de se desligar, de se desconectar. São situações diferentes, são situações ligadas à consciência. Então, a consciência é essa soma dessas partes e que é maior do que qualquer uma das partes. Essa perspectiva, essa visão, ela é importante. Ela mexe com a mente da gente, ela mexe com o ego da gente. E o ideal, o interessante, seria que nós pensássemos mais nela. Que nós dessemos mais atenção, mais energia para isso, observássemos mais e conhecêssemos mais isso. Muitas, mas praticamente todas as coisas que acontecem ganham um novo brilho, ganham uma nova energia, ganham uma nova visão, uma nova perspectiva. E coisas que outros conhecimentos ligados ao ego, ligados à mente, não se entende, a gente não consegue compreender, não consegue captar, começam a fazer sentido. E isso é muito libertador. Né? Isso é muito libertador. Entretanto, essa visão, ela é, apesar de ocorrer esporadicamente com algumas consciências, e a consciência precisa daquilo, que é experimentar, no geral, é uma visão, uma parte do processo do despertar. Por quê? Porque isso começa a romper com toda essa estrutura que a gente tem no planeta. E isso também não é algo assim que a gente queira, que a gente possa forçar as pessoas a entender, que a gente possa forçar as pessoas a pensar nisso. É algo que ocorre naturalmente ao longo do processo de despertar. E por que todas as pessoas não despertam? Porque a consciência delas não quer. Isso é um aspecto muito importante, muito interessante para ser observado. Por que eu sempre tenho namoradas problemáticas? Por que aquela moça ali sempre tem homens que brigam com ela, que batem nela, que causam problemas para ela? Por que ela não consegue alterar o padrão? Por que todos os meus empregos são desse tipo? Porque a sua consciência quer exatamente isso. O ego, a mente, não quer. O ego só quer felicidade, tranquilidade, paz, harmonia, alegria, dinheiro. A consciência quer diferente. E quem manda é a consciência, não é o ego. Por isso que eu faço todos os trabalhos possíveis. Eu uso todas as técnicas disponíveis e nada acontece, nada muda. Por quê? Porque é exatamente isso que a consciência quer. A nossa discordância da realidade, de ver a realidade, de aceitar a realidade, de viver a realidade, é a discordância do ego em relação à consciência. Pequena pausa. Uma breve interrupção. Então, retomando. As coisas acontecem porque a consciência quer, porque a consciência quer ter aquela experiência. Mas a atuação da mente ou do ego podem facilitar
que isso ocorra, e à medida que eu cumpro essas etapas que a consciência quer, que eu tenho as experiências que a consciência quer, eu consigo abrir espaço para mais experiências, para outras experiências. E à medida em que eu dificulto o processo, eu me alongo, eu levo mais tempo. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Essa resistência que a mente coloca à situação da consciência é desejado pela consciência, porque ela aprende com esse processo, ela evolui nesse controle dela. Mais condicionamento, menos condicionamento, mais facilidade, menos facilidade, tudo isso a consciência opera, trabalha e aprende. São as dádivas que a consciência acumula ao longo de todas as nossas existências. Agora, o trabalho de quem está despertando, de quem está mais atento para essas coisas, é perceber quando que a mente tenta bloquear. Quando é a famosa birra, né, que nós vemos nas crianças, que as crianças querem porque querem e ficam lá enfesadas, brigando, bravas, empurradas, sentadas, e não querem fazer o que precisa, não querem almoçar, não querem tomar um banho, não querem sair, que são o que os adultos querem. A mesma birra da criança nós encontramos no nosso ego. O ego tem muita birra. E ele empaca, ele tranca as coisas, ele dificulta as coisas, porque ele quer estar no comando. Mas é um comando que não tem muita razão de ser. É um comando de criança, realmente. E aí a consciência, às vezes, tem muito trabalho, desperdiça muito tempo para conduzir as coisas, para corrigir as coisas, para colocar elas naquela sequência que nós vamos ter. E aí nós experimentando ela, aprendendo com ela, a gente não repete mais, a gente altera. Dificuldades fazem parte, é o aprendizado da consciência. Então esta é uma breve explicação, uma breve introdução a essa questão de consciência, a esse ser que somos nós. Algo bem complexo, bem interessante e que realmente é necessário, é útil, é interessante, porque senão não teríamos. E se a gente pensar também, modificar todo o planeta não é algo desejável? Né? Todo mundo despertar? Por quê? Porque nós temos consciências nos mais variados níveis de desenvolvimento. Tem consciências que ainda se deliciam apreciando uma vida selvagem do índio. Tem outras consciências que querem experimentar vidas extremamente tecnológicas. E aí, quando a gente quer mudar o mundo para salvar todo mundo, não é a nossa consciência que quer fazer isso. É o nosso ego que quer fazer isso. A gente começa a perceber esses detalhes, esses momentos. E ao tentar fazer coisas que não têm utilidade, o ego se amarra mais, se limita mais e se prende mais à experiência. Pode ser que a consciência queira isso. Se você perceber que é isso, tentou modificar e não consegue, é o que a sua consciência quer que você experimente. E a gente tem que aproveitar, experimentar aquilo o máximo possível para poder ir adiante, para poder vencer uma etapa. Certo? Assunto um pouco confuso, um pouco difícil de passar, de explicar, de falar a respeito deles. Alguns exemplos que eu coloquei ficam bem certinhos, outros ficam fogem um pouquinho. Talvez eu precise conversar um pouco mais, compartilhar um pouco mais disso para melhorar essa minha exposição, melhorar um pouco isso. Ok, obrigado a todos.